São Miguel Arcanjo, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, aquele que é descendente de Davi. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso e diga: esta noite foi feita para você, meu irmão. Diga para ele assim: este grupo de oração é a sua casa, meu irmão. E pode aplaudir esse irmão que veio, que saiu de casa para estar aqui e ouvir a palavra do Senhor. Eu me chamo Mauro, como fui apresentado. Sou fundador da Fraternidade Cenáculo de Maria, da Paróquia Santo Expedito, que tem a área de atuação, a Capela São Paulo Apóstolo, no Residencial Nato Vetorazzo. Eu tenho 41 anos, minha esposa veio comigo hoje, 16 anos de casado, e nossos filhos estão em casa, o Miguel com 11 e o Rafael com 9. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez, para pregar a palavra, cujo tema é: desconhecer a Escritura é desconhecer a Cristo. É uma frase conhecida porque foi um santo da igreja chamado São Jerônimo que tinha um zelo ardente por esta palavra. Esta palavra que o Senhor quer colocar nas tuas mãos. Esta palavra que o Senhor quer que os teus olhos vejam todos os dias. Essa palavra que São Carlos Borromeu, um santo da igreja, todas as vezes que ia ler a palavra de Deus, ia proclamar o Evangelho, ele se colocava de joelho para ler a Sagrada Escritura, de tanto zelo e de tanta reverência com a palavra de Deus, que hoje nós vemos aí vilipendiada, não se tem mais zelo, não se tem mais nem condições de ser pregada. Uma palavra que está sendo hoje conhecida como um livro qualquer, na mão de muitas pessoas. Nós estamos vivendo, como o Gil já falou, o mês de setembro, que é o mês da Bíblia. E no dia 30 de setembro, nós comemoramos com a igreja o dia de São Jerônimo. São Jerônimo é o patrono das Sagradas Escrituras. Ele traduziu a Bíblia do hebraico e grego para o latim a pedido do Papa São Damaso. E a sua tradução foi chamada Vulgata, que significa uma tradução popular, ou seja, as pessoas conseguiam ler também. Abra a tua palavra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. Se a tua Bíblia for a Bíblia Ave Maria, a página é 1128. Se for outra tradução, você precisa procurar. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. Quem está sem a palavra, levante o braço para o Gil te emprestar uma. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Nós vamos ler. Todos encontraram? Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, se for a Ave Maria, página 1128. Eu vou ler, começando no versículo 1. O título na minha Bíblia está: A Palavra que Alimenta. Filho do homem, falou-me: come o rolo que aqui está, e em seguida vai falar à casa de Israel. Abri a boca e ele me fez engolir. Filho do homem, falou-me: nutre o teu corpo, enche o teu estômago com o rolo que te dou. Então o comi, e era doce na boca como um mel. Em seguida acrescentou: filho do homem, vai até a casa de Israel para lhe transmitir as minhas palavras.
Não é um povo de linguagem incompreensível, de linguagem bárbara que te envio, e sim aos israelitas. Não é a populações inumeráveis de idioma incompreensível, de linguagem selvagem, cuja língua não compreenderias. Eles te ouviriam se eu te enviasse a eles. Mas a casa de Israel recusará escutar-te, porque eles não querem atender a mim. Pois toda a casa de Israel nada mais é do que gente teimosa, de coração insensível. Pois bem, tornarei o teu semblante tão endurecido quanto o deles. Vou dar a teu rosto a rigidez do diamante, que é mais resistente que a rocha. Não os temas, pois, e não te deixes amedrontar por causa deles, pois são uma raça de recalcitrantes. Filho do homem, ajuntou ele, acolhe em teu coração, escuta com toda a atenção tudo quanto eu te disser. Depois tu te dirigirás a teus compatriotas exilados para lhes falar. Irás dizer-lhes, oráculo do Senhor Javé, quer te escutem ou não. Aí nós vamos ler agora o que aconteceu com Ezequiel. Então o Espírito se apoderou de mim, e ouvi atrás de mim um vozerio de violento rumor. Bendita seja a glória do Senhor onde ela repousar. Ouvi o rumor do bater das asas dos seres vivos e o ruído de suas rodas ao lado deles, um barulho portentoso. O Espírito a seguir me transportou e me levou. Eu ia com o coração repleto de amargura e furor, desde que a mão do Senhor havia pesado sobre mim. Cheguei até o Abibe, junto dos deportados que se haviam instalado às margens do Cobar, e ali fiquei 7 dias no meio deles, em sombria espufetação. Palavra do Senhor. Beija a tua palavra e aplaude as Sagradas Escrituras. Nós vemos que o profeta Ezequiel, quando ele recebe a ordem de Deus para engolir o rolo, de fato não foi simbólico. Ele engoliu o rolo da palavra. E logo em seguida o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele foi cumprir com a vontade de Deus, com aquilo que Deus havia mandado a ele. É assim que acontece conosco, quando de coração aberto nós lemos a palavra do Senhor e temos contato com ela. O Espírito do Senhor também se apodera de nós. Nós passamos aí a ser conhecedores das Sagradas Escrituras, e aquele que conhece as Sagradas Escrituras, ele não fica quieto, ele também quer anunciar. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 543, vai ensinar para nós: todos os homens são chamados a entrar no reino de Deus. Para ter acesso a ele, é preciso primeiro acolher a palavra de Cristo. O próprio São Jerônimo vai falar que quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais nós somos conhecedores de Cristo. Ou seja, quer conhecer Jesus com toda a sua plenitude, com tudo aquilo que ele é, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, precisamos conhecer a sua palavra. O livro do profeta Ezequiel, que a gente acabou de ler, ele diz assim, que ao engolir o rolo da palavra, ele sentiu um gosto de mel na sua boca. Já João, no livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 9, quando ele recebe do anjo que estava com o livro aberto, a ordem de comer o livro, de devorar o livro, o anjo avisou a ele que na boca seria doce como mel, mas amargo nas entranhas. A palavra de Deus, quando a gente tem o primeiro contato com ela, a palavra de Deus, quando a gente lê ela, quando a gente fica conhecedor de Cristo, quando a gente vê os milagres que Deus realiza na sua palavra, quando a gente toca no poder da palavra, o que a palavra faz para nós? Ela é doce como mel. Ela cura as nossas feridas, ela enfaixa as nossas chagas,
ela nos banha, ela nos lava, ela nos perdoa, ela nos levanta, ela faz com que a gente se torne uma nova criatura, ela faz novas todas as coisas nas nossas vidas, ela se torna mel na boca. Mas quando a palavra do Senhor, nós passamos a ser conhecedores dela, ela se torna amarga nas entranhas. Por quê? Porque aí, a partir daí, eu começo a ser obrigado, é claro que por livre decisão, a ter um compromisso diário, cotidiano com a palavra de Deus. Ou seja, eu sou chamado a não somente deixar com que a palavra cure as minhas feridas, não somente fazer com que a palavra realize milagres na minha vida, mas também eu sou chamado a viver esta palavra, eu sou chamado à renúncia, eu sou chamado a uma vivência diferente, talvez, da vida que eu estava vivendo, e aí ela se torna, para muitas pessoas, amarga nas entranhas. Hoje, meu irmão e minha irmã, não se esqueça disso. Nós estamos vivendo aquilo que profetizou Amós, capítulo 8, versículo 11. Virão dias, oráculo do Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Não uma fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, o alimento que o homem precisará terá que ser a palavra de Deus. Um homem só vai ser sustentado e ficará de pé pela fortaleza da palavra. E isso o próprio Jesus vai confirmar para nós em Mateus 4, versículo 4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo esses tempos difíceis, onde a palavra de Deus vem sendo anunciada não para a salvação. A primeira grande missão da palavra de Deus é levar o homem, o ser humano, ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus existe para anunciar a boa nova. A palavra de Deus existe para anunciar a salvação. E hoje estão o quê? Rebaixando a palavra de Deus, fazendo com que ela se torne uma palavra supersticiosa e buscada muitas vezes para enriquecer e buscada muitas vezes para o bem comum, ou seja, para o meu próprio umbigo. Hoje a palavra de Deus é pregada em muitos lugares de uma maneira adulterada. Meu irmão, isso é o maior crime que pode acontecer na face da terra, a palavra ser pregada de maneira adulterada nas falsas doutrinas, nas seitas, e eu preciso te dizer, principalmente nas seitas protestantes, é o lugar onde Satanás, ele consegue mentir de uma forma extraordinária, porque a palavra é pregada muitas vezes com uma falsa autoridade espiritual, e as pessoas ouvem aquela palavra, e aquela palavra não está levando ninguém à salvação coisíssima nenhuma. E durante esta pregação eu quero explicar para você por que não leva as almas para a salvação. Porque é pregada em primeiro lugar de maneira errada, e ela sendo pregada de maneira errada, sendo pregada, anunciada de maneira errada, alma nenhuma é salva. E o pior, o que vemos hoje em muitos lugares é a palavra talvez tendo a oportunidade de ser pregada de uma maneira verdadeira, à luz da igreja, à luz do Espírito Santo, e aquela palavra, quando é pregada e levando as almas para a salvação, em muitos lugares já está sendo proibido pregar a palavra de Deus, segundo a luz do catecismo da igreja. Isso eu já vi. Eu usei ele para ler um parágrafo, mas eu trouxe apenas para mostrar. Uma vez eu ouvi do professor Felipe Aquino o seguinte ensinamento num programa da Canção Nova: você quer entender a palavra de Deus? Você quer ler a Bíblia e entender a Bíblia? Que jeito? Segundo a verdade revelada, segundo a luz do Espírito Santo. Professor Felipe Aquino falou assim:
leia a palavra de Deus segundo a luz do catecismo da igreja. Aqui, meu filho e minha filha, se resume todo o ensinamento da palavra de Deus, porque o catecismo da igreja, ele é formado, a doutrina da igreja católica, ela é feita, ela é tecida, ela é elaborada segundo a luz da Bíblia. Todos os ensinamentos aqui vai ter um númerozinho na frente, mostrando lá no rodapé uma passagem bíblica na qual a igreja se baseou para formar a sua doutrina. Então, leigo, para nós leigos, eu não estou falando de teologia, eu não estou falando de cursos, eu estou falando para nós leigos, para a nossa realidade, quer entender a palavra de Deus, quer ter sabedoria com a palavra de Deus, de uma maneira verdadeira, sem medo de errar, é segundo a luz do catecismo da igreja católica. E a palavra de Deus, ela é importante, tem poder na nossa vida quando ela se cumpre. Se a palavra de Deus for lida por nós e ela não se cumprir em nós, ela está sendo apenas um livro, está sendo apenas uma revista. Salmo 118, versículo 105 vai dizer: a tua palavra é uma lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, essa palavra que Paulo anunciava e chamava ela em Efésios 6,17, chamava as Sagradas Escrituras de capacete da salvação e espada do Espírito. A palavra de Deus tem a missão de ser luz para você e para mim, de iluminar os nossos passos, de nos instruir, de nos preparar, de nos levar à santidade, de nos levar à verdade, de nos auxiliar nas nossas provas. No namoro você precisa buscar a palavra de Deus, na sua vida de castidade você tem resposta na palavra de Deus, na vida matrimonial você tem resposta na palavra de Deus, na vida profissional, na vida financeira, tudo a palavra de Deus vai mostrar para nós. E a principal objetivo hoje na nossa realidade, qual é o objetivo da palavra de Deus? Nos preparar para a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa palavra, meu irmão, é aquilo que vai dizer o Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 17: santifica-os, Pai, na verdade, e a verdade é a tua palavra, vai dizer Jesus. A palavra de Deus é uma verdade que ensina o cristão a ficar de pé e a se preparar para a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias também falava no capítulo 23, versículo 29, que esta palavra é um fogo devorador, é como um martelo que despedaça a rocha. Essa palavra era anunciada pelo apóstolo Paulo. Veja bem, a diferença de hoje e da igreja primitiva é tremenda. Nós não podemos falar, mas era Paulo. Não, hoje o chamado é para nós também. Paulo não pregava a palavra como uma palestra, Paulo não pregava a palavra contando piada, Paulo não dava risadinha, Paulo não fazia micagem, Paulo não queria levar a assembleia para o riso, não. Paulo queria levar as almas para a salvação. Qual era a missão de Paulo? Salvar almas. Esse homem, quando pregava, ele chorava. Este homem, ele era um combatente na fé. Esse homem, quando pregava as Sagradas Escrituras, ele tinha reverência, ele tinha respeito. Era como se ele estivesse entrando numa arena de combate para gladiar. Ele levava isso como um combate, como um princípio de guerra para ele. Era uma batalha. Por isso que ele vai falar, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, quase no final da sua carreira, ele vai se expressar: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando Paulo pregava, ele defendia a palavra de Deus. Quando Paulo pregava, ele tinha uma só meta:
salvar as almas e levar as almas para Cristo. Um episódio tremendo que eu me lembrei agora foi quando Paulo entrou em Atenas, e lá naquela cidade era cheio de altares de ídolo, e Paulo andava nas ruas chorando, porque ele via deuses de todas as espécies. Aquelas pessoas invocavam todos os tipos de ídolo. De repente Paulo olha para um altar e não tinha nada naquele altar, e estava escrito: a um Deus desconhecido. Paulo, que tinha sede de pregar a palavra, ele usou aquele altar que estava escrito a um Deus desconhecido para pregar para o povo de Atenas, e falou: povos, irmãos, venham ouvir a palavra de Deus. Este altar que está escrito a um Deus desconhecido, eu quero anunciar este Deus para você. E falou do Deus vivo, e falou de Jesus Cristo. Este homem, ele tinha uma sabedoria tremenda. Tudo para ele era a ocasião de pregar a palavra do Senhor. É desse tipo de gente que nós estamos precisando na igreja. É desse tipo de católico que precisa ser levantado dentro da sua paróquia. É desse tipo de católico que o Senhor está esperando de você neste mês da Bíblia. Deus vai levantar você para pregar a palavra. Eu estou sentindo que o teu coração está incendiando. Eu estou sentindo que o chamado está vindo para você. E se você acredita, pode aplaudir este Deus tremendo. São Paulo vai falar para nós. Isso nós não vemos mais. 2 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Inclusive eu quero dizer para você que está na caminhada, caminhando com Cristo, a primeira e a segunda carta de São Timóteo é para mim e para você. É a carta, as epístolas do servo. 1 e 2 Timóteo é a carta tremenda que ensina a gente a caminhar dentro da igreja. E Paulo escreveu com todo carinho, porque Timóteo era um menino, era um jovem. Por isso que ele explicou a miúde o que Timóteo deveria fazer. Leia 1 e 2 Timóteo, fica como tarefa para você. Ele vai falar no capítulo 4 da 2 Timóteo, versículo do 1 ao 5, ele fala assim: olha a radicalidade deste homem, olha como este homem tinha zelo com as sagradas escrituras, olha como este homem tinha vontade de salvar as almas. Ele falou assim: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra em todo tempo, oportuna e importunamente, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Vai continuar Paulo: porque virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina da salvação, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, Timóteo, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ou seja, leva a sério as coisas, porque vai vir um tempo em que as pessoas não vão aguentar ouvir a palavra, as pessoas não vão suportar ouvir a verdade. Você vai arrumar inimigos, você vai ficar sozinho, vão trairar você, vão te apunhalar pelas costas, não vão querer ouvir a tua pregação, não vão querer ouvir a palavra da igreja, vão se atirar para todo lado, vão para o espiritismo, vão para o protestantismo. Vamos entrar no caminho da porta larga, porque o caminho da porta da igreja católica é a porta estreita, meu irmão e minha irmã, e você tem que suportar, você tem que combater o bom combate. Paulo já exortava, e estes tempos é os tempos que nós estamos vivendo hoje, um tempo de falso ecumenismo em muitos lugares, um tempo de confusão religiosa, um tempo onde se aplaude os de fora, e os de dentro que estão lutando para pregar a palavra, para viver a palavra, são exilados, são cortados, e os de fora que nem professam a fé são aplaudidos com um evangelho adulterado. Meu irmão, nós estamos vivendo estes tempos.
Nós estamos vivendo uns tempos terríveis de sofrimentos inúmeros. Nós estamos vivendo tempo em que as famílias estão se perdendo e os jovens também. Nós estamos vivendo tempos de guerra. Não é guerra de fuzil, é guerra espiritual, é guerra de nosso Senhor querendo salvar as almas e Satanás neste mundo querendo perder, querendo levar para o inferno. E a palavra cada vez mais tem sido abafada e a palavra cada vez mais tem sido escondida. Estes tempos que Paulo profetizou é os tempos que nós estamos vivendo agora. E o demônio sabe que a palavra de Deus vai fazer com que eu e você cheguem ao conhecimento do amor, do perdão, da misericórdia e da salvação de Deus. A palavra nos leva a isso. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, entenda, meu filho e minha filha, é o próprio Jesus. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Se nós pegarmos o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. No Antigo Testamento era a promessa do Verbo, a promessa do Messias, a promessa dos tempos messiânicos, a promessa da salvação. Então a palavra do Senhor tinha imenso valor na boca dos profetas, mas até então ela não tinha se cumprido na sua plenitude. As pessoas esperavam o cumprimento da palavra de Deus. No próprio Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, vai também dizer para nós: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo, a palavra Jesus Cristo, se cumpriu o Verbo, a promessa se cumpriu, a promessa do Pai. Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo encarnado. Ele é aquele que precisa ser anunciado. Anunciar a palavra de Deus é anunciar a salvação. Anunciar a palavra de Deus é anunciar o próprio Cristo. Inclusive, não existe pregação que não leve à salvação de Cristo. Qualquer pregação que não fale de Cristo e de sua salvação não é pregação. Até pregação sobre Nossa Senhora, até pregação sobre a vida dos santos. A missão desta pregação, a missão do anúncio, a missão da boa nova, a missão da semente ser anunciada é Jesus Cristo. Porque Ele é a palavra que se fez carne, o Verbo encarnado. E esta palavra deve ser anunciada com todo zelo e com todo conhecimento e com todo ardor. Talvez eu e você, nós não vamos ter um conhecimento teológico. Talvez nosso conhecimento teológico seja raso. Talvez você é como eu nunca fiz um curso de Bíblia, eu nunca tive toques com professores. Não, a minha vivência, o meu estudo com a palavra é a vida. É a vida, é eu ler, é eu buscar em livros e principalmente no catecismo da igreja, é eu ouvir as pregações dos profetas. Esta palavra precisa ser anunciada para que as pessoas vivam também. Então o nosso testemunho na pregação da palavra tem grande poder. Esta palavra, mesmo sem um sentido profundo teológico, mas ela pregada com alguém que vive, ela tem um poder também de fazer com que a alma se converta, de fazer com que aquela alma tenha sede, de fazer com que aquela alma tenha vontade de procurar a Cristo. Esses dias atrás eu me dei com uma situação de uma mulher de mais de 50 anos que estava vivendo numa vida totalmente errada, e ela veio me pedir oração, e o Espírito guiou para que a nossa conversa chegasse na vida dela. E antes de qualquer tipo de oração, nós precisamos falar de Cristo.
O que Jesus fez? Lá nas bem-aventuranças, no topo da montanha, aquele povo estava rodeando Jesus. Ali tinha lunáticos, ali tinha endemoniados, ali tinha possessos, ali tinha coxos, ali tinha paralíticos, ali tinha cegos e surdos, mas Jesus não curou ninguém. Ele vai do capítulo 1 até o 7 mais ou menos, só falando de bem-aventurança, só curando o coração, só instruindo as pessoas para depois começar a realizar milagres. Assim deve ser a nós também. E na hora que eu falei do que pensa a igreja, do que pensa a palavra do Senhor a respeito daquilo que aquela mulher estava vivendo, eu já esperei um supetão. Mas foi totalmente ao contrário. Jesus vai falar no capítulo 8 do Evangelho de São João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquela mulher saiu do erro. Através de uma oração que ela pediu, ela teve um conhecimento da palavra do Senhor e daquilo que está à luz da igreja, e ela saiu do erro. Veja, meu irmão, é o poder da palavra do Senhor. Então as almas precisam receber este anúncio. Quando a palavra de Deus é anunciada desta forma, e em vários sentidos, aquele anúncio precisa levar a alma a viver aquilo. Olha, eu vinha me lembrando, quando nós anunciamos e lemos para alguém a palavra de Deus, sem levar aquela pessoa ao conhecimento da verdade e à luz da igreja e à luz da sã doutrina, vai acontecer o que está escrito na Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 22: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não podemos deixar que isso aconteça. Esta palavra precisa ser vivida. Quando a gente lê o capítulo do profeta Isaías 43, que vai dizer assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou Jacó, aquele que o formou a Israel: não temas, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Olha que palavra tremenda. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, ele não os encobrirás. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. As almas, quando recebem uma palavra dessa, ela precisa imediatamente ir de encontro com o amor de Deus, porque a palavra está falando isso para ela. Quando nós vemos as pessoas receber um tipo de uma palavra dessa, ela precisa ser pregada com toda a sua plenitude. Quando nós falamos de Lucas 15, por exemplo, que vai mostrar o filho pródigo, e o pai olha o filho pródigo de longe voltando, o que o pai faz? Ele dá um salto, ele sai correndo, abraça o filho pródigo, beija o filho pródigo, coloca um anel nos dedos dele, coloca sandálias novas, dá uma veste nova para ele. A pessoa, quando ouve uma palavra dessa, imediatamente ela precisa estar de encontro com a misericórdia de Deus. A misericórdia está sendo anunciada, a pessoa fica sabendo que Deus é misericordioso. Quando nós anunciamos os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, nós precisamos estar levando as almas ao conhecimento de que elas tudo pode fazer, mas nem tudo lhe convém, que é preciso colocar freios, que as pessoas precisam saber o que é certo e o que é errado. Quando nós anunciamos, por exemplo, Gálatas 5, que vai falar dos frutos da carne, as pessoas precisam saber que existe o pecado, que é preciso ter uma vida de renúncia. Hoje nós vemos um mundo solto aos seus prazeres, fazem de tudo o que querem, ninguém tem mais temor a Deus. Eu costumo olhar a palavra de Deus assim: Mauro, como que a palavra de Deus ela se cumpre na minha vida com toda a plenitude? Eu não consigo olhar para um evangelho anunciado que não te leva ao sacramento. Eu não consigo, me perdoa. Eu acho isso daí uma grande mentira. O evangelho, ele se consome no sacramento. O evangelho, ele faz virar para nós
através da pregação, o sacramento da igreja. Quando nós lemos ali, Mateus 28:19, ide, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vemos aí o sacramento do batismo, a necessidade do batismo. Como pode eu não acolher isso? A palavra se cumpre, ela se fecha na minha vida quando ela se encerra num sacramento. Quando a gente anuncia, vê o anúncio em que os apóstolos também anunciaram, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, ponhavam as mãos sobre os que já tinham sido batizados, e eles recebiam o Espírito Santo. Atos 8:12-17, nós lembramos imediatamente do sacramento do crisma. Como pode não ter crisma, sendo que eu estou lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela se consome com toda a verdade na minha vida, na vida do fiel católico, quando ela vira sacramento. Eu enxergo a palavra de Deus desta forma. Quando eu leio na palavra de Deus, Jesus aparecendo aos discípulos, falando: a paz esteja convosco, assim como meu Pai me enviou, e eu vos envio a vós, soprando sobre eles, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Eu vejo o sacramento da confissão sendo instituído pelo Cristo, e aí eu não vou colocar em prática isso na minha vida, então a palavra de Deus acaba se tornando para mim um livro. A palavra de Deus se consome em minha vida quando eu recebo o sacramento da confissão, como eu fiz hoje. Senão eu estou lendo de que maneira? Que espírito que está me conduzindo? À luz de que pensamento? Do pensamento do homem? Do meu próprio pensamento? Ou do pensamento de um fundador de qualquer igreja? A luz da palavra, ela se consome num sacramento. É uma verdade que eu acredito e defendo. Quando nós lemos na Epístola de São Tiago, capítulo 5, 14 e 15: está entre vós alguém enfermo, chame o sacerdote da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e o Senhor o aliviará, e se tiver algum pecado, ser-lhe-á perdoado. Imediatamente eu lembro do sacramento da unção dos enfermos. Foi constituído e instituído pela palavra de Deus. Ou seja, o sacramento da unção dos enfermos, ele se consome, ele se realiza, ele se concretiza quando nós lemos isso daqui. Precisa estar na nossa vida, precisamos aceitar. Quando nós vemos o sacramento da ordem, Jesus falando: não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi. Nós vemos que tem vocação religiosa, nós vemos ali que o padre é um homem escolhido, que o bispo é um homem escolhido, que o papa é um homem escolhido. A palavra de Deus se consome na vida da pessoa humana. Isso daí é olhar para a palavra de uma maneira espiritual, não segundo o entendimento do mundo, não segundo os nossos próprios pensamentos. Hoje nós estamos lidando frente a frente com um achismo. Hoje nós estamos lidando face a face com pessoas que interpretam a palavra de Deus sem a luz da Igreja Católica. Isso daí é terrível para as almas. Quando uma pessoa deixa os sacramentos da igreja para seguir qualquer tipo de religião, a palavra de Deus, de palavra poderosa de Deus, ela está virando apenas um livro. Ou seja, nunca mais um sacramento vai se cumprir. Nunca mais o Senhor vai poder manifestar nele a glória e a misericórdia de um sacramento que os padres vão chamar de sinais do céu. Sinais que levam à salvação. Que jeito que vai se cumprir sem a luz da igreja? É um absurdo. Por isso que eu digo para você que hoje a palavra de Deus está sendo sangrada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus que fala em Mateus 19:6, não separe o homem o que Deus uniu, nós lembramos imediatamente do sacramento do matrimônio. Existe, como pode não acontecer por aí? A palavra de Deus se torna um livro, ela não se consome na vida do ser humano, aí ela já não serve para nada.
A palavra de Deus, ela é viva e eficaz quando nos leva ao sacramento, quando nos leva à conversão, quando nos leva à obediência, quando nós lemos ela à luz da Santa Igreja Católica. E o ápice, quando nós lemos ali Mateus 26 seguintes: durante a refeição, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, e ele fala as palavras da consagração: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Depois toma o cálice, rende graças e deu-lhes de novo, dizendo: tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado para a salvação de todos. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vendo aí o mistério da missa, nós estamos vendo aí o mistério do Calvário, ou seja, a palavra de Deus, ela sai da leitura e se consome na vida da pessoa humana. Nós vemos a palavra de Deus acontecer, a palavra de Deus, ela vira um Calvário. A palavra de Deus tem o poder, na obediência e na luz da igreja, a trazer para você novamente a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali você é saciado com o corpo do Senhor, ali você é totalmente tomado pelo sangue do Senhor, e a palavra de Deus se cumpre na tua vida com todo carinho, com todo amor. Acontece novamente a cruz do Calvário, a Santa Missa acontece, meu irmão, a palavra se consome na tua vida. Pode olhar para aquela pessoa que está do seu lado e dizer: você é um católico feliz, e aplaude ele aí. Então nós vemos que na Igreja Católica a palavra se cumpre. Nós olhamos que a Santa Mãe Igreja, ela é uma mãe, e ela guarda a palavra, meu irmão. Ela guarda, mesmo que estão sendo proibidos de pregar os pregadores, mesmo que a palavra da verdade está sendo deixada de lado, mesmo que aqueles que estão pregando a palavra estão sendo caluniados, estão sendo perseguidos, a Igreja Católica, ela guarda a palavra de Deus, ela guarda. Por quê? Porque na Igreja Católica esta palavra se transforma em vida para as pessoas. As pessoas têm a graça de tocar no palpável em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo cumprimento da palavra dentro da Igreja Católica. É um poder tremendo. É por isso que a igreja tem tantos missionários, é por isso que a igreja levantou tantos pregadores, é por isso que na igreja existe o maior pregador da Igreja Católica, que se chama Santo Antônio de Pádua. Este homem não era casamenteiro coisíssima nenhuma, ele morreu, está lá os ossos de Santo Antônio, e o aparelho, a língua dele está intacta. Uma vez por ano os frades vão lá com um alicatinho, belisca a língua de Santo Antônio e sai sangue, e eles fazem relíquia. A língua de Santo Antônio está até hoje intacta, porque ele foi o maior pregador da Igreja Católica. 3 quilômetros de distância, quando Santo Antônio pregava, se ouvia a voz de Santo Antônio. Não porque pregava alto, não porque pregava alto, não porque pregava alto, mas porque pregava com eloquência, o poder do Espírito. É por isso que nós vimos São Domingos de Gusmão, um homem que não andava de carruagem, não andava a cavalo, não andava de trem, não andava de barco, ele só andava a pé, e ele pregava a palavra. É por isso que nós vemos santos como São Luís Maria Grignon de Montfort, aonde esse homem chegava, ele tinha um zelo tão grande com a palavra de Deus, que ele chegava nos lugares, nas cidades, aonde tinha boteco aberto, ele chegava metendo o pé em mesa e quebrando tudo. Ele tinha zelo com a palavra do Senhor, com a santidade da palavra de Deus. E hoje nós vemos pessoas maltratarem a palavra de Deus com gracinha. Nós assistimos homilias vazias, nós vemos pregações vazias que não levam ninguém a lugar nenhum. Meu irmão, nós seremos cobrados no dia do juízo. E aquele que é chamado para levantar, foi levantado dentro da igreja para pregar, se ele brincar, ele também vai ser cobrado. Um dia eu, Mauro, vou estar de frente com nosso Senhor Jesus Cristo, e aquilo que eu deixei de falar vai custar para mim.
O poder da palavra, quando ela se cumpre na tua vida, a luz da igreja, quando você vive os sacramentos, quando você está tocando no palpável, que tocar no palpável é deixar que o sacramento se realize na tua vida. Quando isso acontece, meu irmão, as promessas de Deus também acontecem na nossa vida. Veja bem, quando a palavra é vivida e obedecida à luz da igreja, você também colhe as bênçãos de uma maneira firme, de uma maneira real. Vamos supor, hoje talvez você está aqui, os teus sonhos estão enterrados, os teus projetos talvez deixaram de lado, você não tem mais esperança, talvez você não quer mais lutar pela tua causa. A palavra de Deus vai falar em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que tudo você pode naquele que te fortalece. Talvez você veio aqui hoje à noite e você está vivendo o Salmo 22, não os verdes prados e campinas verdejantes, não, talvez você está vivendo o vale sombrio, o vale escuro, mas no próprio Salmo 22, versículo 4, vai falar que mesmo que você estiver atravessando o vale tenebroso na sombra da morte, eu estarei contigo, vai dizer o Senhor. Talvez você veio aqui hoje e talvez a tua caminhada está assim, você olha para dentro da tua casa e você está sozinho, ninguém te apoia, todo mundo te apunhala, todo mundo te critica e você talvez esteja até desistindo, falando: eu estou sozinho, como é que eu vou vencer? Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Talvez você veio aqui vendo a ação do demônio dentro da tua casa, vendo vultos, escutando barulhos, sentindo perseguição. Quantas pessoas estão assim? Quantos atendimentos nós fazemos de pessoas que estão sendo perseguidas pelo demônio? E nós olhamos para o Salmo 90, versículo 7, vai dizer: caiam 1.000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Este é o poder da palavra, meu irmão. Se você está aqui desanimado, não quer mais rezar, ou não sabe rezar, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais qual caminho tomar para conseguir a bênção, eu vou dizer para você aquilo que está escrito no Salmo 36, versículo 4 ao 5: põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e Ele agirá. E talvez você veja aqui hoje, essa palavra te chamou, essa palavra incendiou você, como Davi fala, essa palavra fez com que os teus olhos ficasse um olhar de sangue, um olhar de vontade de falar de Deus. Aquilo que está escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esses milagres acompanharão aos que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Como pregador nessa noite, eu estou aqui, eu tenho nas minhas mãos o poder da palavra que eu estou pregando para você. Eu quero deixar um oráculo sobre a tua vida, meu irmão. Viva a palavra segundo a luz da igreja católica. E eu quero deixar como profecia: ninguém vai derrubar você, ninguém vai atropelar você, ninguém vai conseguir prejudicar você, ninguém vai calar você, ninguém vai ser barreira com você, ninguém. Esta noite Deus estará levantando você para pregar a palavra, seja até no mosquito dos infernos, mas que Deus vai levantar você, vai. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Vai ficando de pé, olha para a pessoa que está do seu lado e fala: seja feliz por ser católico, meu irmão. Seja feliz por ser católico. E seja firme também, fala para ele. Seja firme também. Para de moleza. Para de moleza. Não dê ouvido às fábulas. Fala para ele: não dê ouvido às fábulas. Não dê ouvido às Fica fábulas. firme na fé. Fica firme na fé. Sustenta o bom combate. Sustenta o bom combate. E seja um católico 100%. Seja um católico 100%. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos Eu cantar. guardarei. Coloca a mão no teu coração. Fecha os olhos. Tua palavra Em meu coração. Cante. em meu coração. Faça dessa música uma oração. Na tribulação. Cante. Na tribulação Invocarei
invocarei teu santo nome. teu santo nome. Tua destra, vamos cantar com fé. A tua destra me sustenta, Da aliança não me esquecerei. da aliança não me esquecerei. Tua palavra me alimenta. Tua palavra me alimenta. Não vacilarei, não vacilarei. Se você tem sede, levanta os braços e cante, meu irmão. Leva-me às águas profundas, cante. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, aviva-me de novo, Senhor. Senhor. Leva-me às águas, leva-me às águas profundas. fala ao meu coração, fala ao meu coração. Mais uma vez, meu filho e minha filha, leva-me às águas profundas. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. fala ao meu coração, Fala ao meu coração. Com os teus braços erguidos, faça propósito neste mês da Bíblia de estar comendo o rolo, meu filho e minha filha. Faça propósito de leitura da palavra, faça propósito com Deus.